Rafaela, prazer falar contigo. Você citou o relatório dessa quinta-feira e o presidente Gabriel Galípolo, ele comentou, né, que ainda está analisando os dados e acha até curioso falar de suavização quando já tem uma política bastante restritiva. E fala até que está monitorando, né, que é interessante ver que a atividade segue forte e mesmo com 3 pontos percentuais de elevação de juros. Muita gente tem comentado, né, sobre uma postura ou sobre uma comunicação mais dura do Banco Central, reforçando o compromisso com a convergência da inflação para a meta, mas deixando de fora algumas medidas por parte do governo, medidas de expansão fiscal, medidas ainda que acabam pressionando o trabalho do Banco Central. Como que você tem avaliado, né, essa comunicação, essa postura do Banco Central e essa abertura, né, de possibilidade de alta menor na taxa de juros num ambiente onde a gente ainda tem, né, uma inflação desancorada, onde a gente ainda tem um fiscal bastante sensível? Acho que esse é um ótimo tema de debate. Acho que, primeiro, é importante deixar claro que a política monetária é bastante restritiva. Não há dúvida de que o Banco Central persegue a meta e não sofre influência do governo. A gente está chegando numa Selic que é a mais alta dos últimos 20 anos. Mesmo com o Banco Central independente, mesmo sem grandes subsídios de crédito, como a gente já teve no passado, que era a TJLP, que distorcia bastante a atuação da política monetária, e acho que toda a comunicação do BC e o fato dele ter acelerado o ritmo de alta da taxa de juros, inclusive quando a gente estava no início desse processo mais inflacionário que a gente está observando agora, isso deixa claro que a gente tem um BC que permanece independente e comprometido com a meta. Não temos dúvida com relação a isso. Com relação à expansão fiscal, o Banco Central tem sim comentado, né, do risco da expansão fiscal. Acho que o risco fiscal ele impacta de duas maneiras na nossa economia e na inflação. Uma é através de estímulo da demanda, e aí o Banco Central fala bastante sobre a atividade mais aquecida, o hiato do produto positivo. Então, isso tem um efeito nesse processo inflacionário, principalmente na inflação de serviços. E o outro ponto do risco fiscal é uma transmissão via câmbio. Então, os agentes financeiros têm uma percepção de risco hoje maior da trajetória da dívida, então existe toda essa discussão aí sobre dominância fiscal, enfim, isso acaba se refletindo na taxa de câmbio. Um câmbio mais depreciado também pressiona a inflação de curto prazo. No ambiente em que a economia está aquecida, os repasses, eles já acontecem, né, como a gente viu, por exemplo, no caso dos alimentos. Então, acho que o Banco Central, sim, ele segue atento. O fato dele não ser muito, talvez, muito claro na questão do risco fiscal, eu mesmo já fui crítico, o risco fiscal deveria estar no balanço de riscos diretamente, ele está indiretamente. Eu acho que existe uma separação entre política monetária e política fiscal, e o Banco Central tenta manter, olha, o foco, o que o Banco Central controla é a taxa de juros, ele não controla o fiscal, então não adianta muito ficar criticando, não agrega muito esse tipo de embate entre enfim, as autoridades monetárias e o responsável pelo fiscal, que na prática é o executivo. Acho que o risco fiscal está bem detalhado. Agora, fica claro, acho que aí a gente joga o problema para o outro lado. O Ministério da Fazenda que precisa entender que o fato da gente ter uma política fiscal muito expansionista tem tirado potência da política monetária e levado a esse custo tão alto que é ter uma Selic hoje de quase 15% para fazer a inflação cair. E isso, sim, eu diria que está sendo claramente ignorado pelo Ministério da Fazenda.